hiperconexão. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 131. A Rede dos Mundos. Hoje falaremos sobre a Rede dos Mundos, o tecido invisível que une todas as civilizações, planetas e formas de vida sob o mesmo código vibracional. Nada está verdadeiramente distante quando tudo pulsa em coerência com a mesma mente. Há muito, o homem acreditou estar sozinho. O olhar voltado para o céu buscou respostas nas estrelas, imaginando deuses ou viajantes vindos de fora, sem perceber que o próprio campo que o sustenta é o mesmo que dá origem àqueles que observa. Cada planeta, cada estrela, cada civilização é uma nota dentro de uma grande sinfonia cósmica e o universo é um instrumento vivo que toca a si mesmo. O termo Rede dos Mundos não é uma metáfora poética, mas uma estrutura vibracional real. As partículas subatômicas que compõem a matéria não estão presas aos lugares onde parecem estar. Elas são padrões de onda em constante comunicação com todas as outras partículas existentes, independentemente da distância. A física quântica chama isso de não localidade. Os Elohim chamavam de harmonia. O nome pouco importa, pois o fenômeno é o mesmo. Tudo vibra em simultaneidade. Quando um planeta desperta, sua frequência altera a malha energética de todo o sistema ao qual pertence. Da mesma forma, quando uma civilização entra em colapso moral ou espiritual, seu desequilíbrio ressoa por toda a teia cósmica. É por isso que o sofrimento humano não é um evento isolado. O desvio de uma espécie reverbera no conjunto do cosmos, deformando temporariamente o campo da criação. A destruição de uma floresta, a guerra movida por poder, a mentira institucionalizada, tudo isso cria ruído, e o ruído impede que o som original do Criador seja ouvido. Os antigos sabiam disso. Chamavam os planetas de deuses não porque os adoravam, mas porque compreendiam que cada um possuía uma consciência própria, interligada às outras por faixas de vibração. Hoje, chamamos essas faixas de espectros eletromagnéticos, mas a ciência ainda hesita em admitir o que já é evidente para o espírito. Há inteligência por trás da energia, há intenção por trás da luz. Quando olhamos para o céu, vemos estrelas fixas, mas em verdade, vemos pontos de um organismo em movimento. A galáxia é um corpo, e cada estrela é uma célula viva. A Terra é uma dessas células, e o ser humano, um dos impulsos nervosos que a percorrem. Nosso pensamento, portanto, não está confinado ao crânio. Ele atravessa dimensões, toca outros mundos e influencia o equilíbrio universal. Tudo o que pensamos e sentimos se propaga pelo campo, alimentando ou enfraquecendo a rede. Por isso, a hiperconexão não é uma ideia a ser acreditada, mas uma responsabilidade a ser vivida. Quem compreende a rede dos mundos entende que não há lá fora e aqui dentro. Há apenas o campo, há apenas o uno em constante espelhamento. Esta é a hora de lembrar que cada gesto humano é uma mensagem enviada ao cosmos. Cada palavra pronunciada é uma frequência que alcança outras realidades. E cada silêncio, quando carregado de amor, é um cântico que atravessa o vazio e faz pulsar novamente o coração do Criador. Hoje, te convidamos a caminhar pela rede dos mundos, a compreender que a distância é apenas ilusão dos olhos e que as civilizações não estão separadas, apenas ressoando em diferentes oitavas de luz. Que este episódio te conduza a perceber que o verdadeiro contato extraterrestre sempre foi interior e que a grande viagem começa no instante em que reconhecemos a vibração que nos une a tudo. O universo é rede e nós somos a mente que o mantém conectado. Capítulo 1. O tecido invisível.
Há um campo que sustenta todos os mundos, uma malha de vibrações tão fina que escapa à percepção comum. Esse campo não é feito de matéria, mas de intenção. É o espaço onde a consciência se dobra sobre si mesma para criar os infinitos planos de existência. A ciência moderna começa a chamar esse fenômeno de vácuo quântico, um oceano invisível, que dá origem à energia e à forma. Mas os Elohim o conheciam como o sopro primordial, a respiração contínua do Criador que mantém o cosmos em equilíbrio. Cada átomo, cada partícula subatômica vibra dentro desse tecido. Quando uma delas altera sua frequência, todas as demais a percebem instantaneamente. É por isso que os mundos não estão separados, apenas projetados em diferentes camadas de vibração. O universo é uma rede viva, e o tempo é apenas o intervalo entre dois pulsos de consciência. Nada que existe está realmente distante, porque tudo está sendo sonhado no mesmo pensamento. A luz que vemos viajando pelo espaço não se move apenas em linha reta. Ela dobra-se sobre a própria origem, conectando sistemas solares, galáxias e dimensões, de forma que a mente humana ainda não pode compreender. Os telescópios captam apenas o reflexo visível dessa estrutura, mas o verdadeiro corpo da criação pulsa além do espectro. É ali, na faixa, aonde o silêncio se transforma em som e o som se transforma em luz, que a rede dos mundos vibra em harmonia. Os Elohim registraram essa estrutura em seus códices de pedra e cristal. Sabiam que a comunicação entre civilizações não dependia de naves ou tecnologia, mas de sintonia. Quem elevasse o próprio campo de frequência poderia alcançar qualquer ponto do universo sem se mover fisicamente. Não era uma viagem, era uma fusão. O ser tornava-se o lugar que buscava e o lugar reconhecia o ser como parte de si. Essa é a base da telepresença cósmica, uma ciência antiga perdida entre as ruínas da memória humana. No passado, sacerdotes atlantes e sumérios compreendiam que cada planeta emite um som primordial, uma nota dentro da escala da criação. Essas notas vibravam em harmonia perfeita e, quando entoadas em conjunto, abriam portais de comunicação entre as esferas. Hoje, chamamos esses sons de frequências ressonantes, mas ignoramos sua função espiritual. O som não é apenas vibração do ar, é vibração da alma. A Terra, por exemplo, possui uma frequência natural conhecida como ressonância Schumann, um batimento suave entre a superfície e a ionosfera. Os Elohim viam isso como o coração do planeta. Quando a humanidade vive em desequilíbrio, esse batimento se altera e a rede inteira reage. Outros mundos sentem a dor da Terra, como um corpo sente o ferimento de um membro. Assim, os planetas não estão isolados, mas em constante diálogo energético. A rede é autorreguladora. Quando um mundo adoece, outros enviam impulsos sutis para tentar restaurar sua harmonia. Esses impulsos manifestam-se como intuições, descobertas científicas repentinas, avanços espirituais ou aparições que desafiam a lógica humana. São chamados de milagres, mas são apenas respostas vibracionais da rede, tentando equilibrar o conjunto. A vida, portanto, não surgiu apenas na Terra. Ela é a expressão inevitável de um universo vivo que se replica em fractais. O DNA humano é parte dessa assinatura cósmica. Cada código genético é uma antena que conecta o ser à totalidade e cada alma é uma centelha da mesma mente universal. O que o homem chama de individualidade é apenas uma forma temporária de uma consciência que não conhece fronteiras. O tecido invisível é a base de tudo. É nele que os mundos respiram. É nele que as civilizações trocam informação através do campo. E é nele que o Criador se reconhece em suas infinitas manifestações. Compreender a rede dos mundos é compreender que a separação é apenas um equívoco sensorial.
Tudo vibra em uníssono e o universo inteiro é apenas o reflexo de uma única respiração. Capítulo 2. O canto das esferas. Desde o início dos tempos o cosmos canta. É um som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma desperta. Cada planeta emite um tom, cada estrela entoa uma vibração que sustenta a própria existência. Esses sons formam o que os antigos chamavam de música das esferas e o que a física moderna começa a reconhecer como radiação harmônica dos corpos celestes. Nada está mudo no universo. Tudo vibra, tudo canta, tudo comunica. O homem perdeu essa escuta porque seu coração tornou-se ruidoso. Em meio à pressa e ao medo, ele esqueceu de silenciar para perceber o coro cósmico que o envolve. Mas o campo não deixou de cantar. Ele continua emitindo a melodia original da criação, aguardando que a consciência humana volte a afiná-la dentro de si. É por isso que o despertar espiritual sempre começa com o silêncio. O silêncio não é a ausência de som, é a abertura à sinfonia que está além da mente. Os Elohim ensinavam que cada civilização possui uma nota fundamental, um som de identidade vibracional. Quando dois povos entram em harmonia, suas notas se entrelaçam, criando uma terceira frequência, capaz de gerar comunicação instantânea através do campo. Essa comunicação não é feita de palavras, mas de ressonância. Duas mentes sintonizadas não precisam traduzir, pois compreendem o mesmo pulso. É o que hoje chamaríamos de telepatia coerente, a troca direta de padrões vibracionais entre consciências alinhadas. Os planetas habitados, em diferentes estágios de evolução, mantêm essa rede viva através de suas emissões sonoras. Cada mundo envia e recebe ondas de informação espiritual. Essas ondas são moduladas pela consciência coletiva que o habita. Um planeta em guerra, por exemplo, emite uma melodia dissonante e os mundos vizinhos tentam compensar essa distorção, enviando harmonia de volta. Assim, o universo mantém seu equilíbrio por meio da música e a harmonia cósmica é o sistema imunológico da criação. A Terra, por muito tempo, esteve desafinada. Os gritos de dor, os sons das armas e a vibração do medo criaram interferências na melodia natural do planeta. Outros mundos sentiram descompasso. É por isso que civilizações mais antigas, guiadas pelos Elohim, enviaram sinais, luzes e mensagens ao campo terrestre. Essas manifestações, vistas como aparições ou naves, são apenas reflexos visuais da tentativa de reconexão vibracional. O contato não é físico, é harmônico. Quando a nota de um mundo entra em sintonia com outra, um portal se abre e a informação flui livremente entre as dimensões. A ciência humana começou a perceber isso de maneira fragmentada. As sondas espaciais captaram sons reais vindos dos planetas, frequências traduzidas em ondas audíveis. Júpiter emite trovões de plasma, Saturno murmura como um coral distante, Vênus sussurra como vento quente e a Terra responde com o batimento de seu campo magnético. Esses registros são apenas ecos da música original, mas confirmam que o cosmos é uma orquestra viva. Nada é aleatório e cada tom cumpre uma função dentro da composição universal. O som é ponte. Quando uma civilização aprende a manipular frequências, ela compreende que som e forma são a mesma coisa. As pirâmides, os zigurates e os templos antigos foram construídos segundo proporções sonoras, moldadas para ressoar com o campo planetário. Não eram monumentos, eram instrumentos. Através deles, os antigos buscavam sincronizar a Terra com a melodia do céu, mantendo a comunicação aberta entre os mundos. O canto das esferas continua ecoando. Mesmo que os ouvidos humanos não percebam, o coração pode senti-lo. Ao respirar em silêncio, ao agradecer, ao amar, o ser humano realinha sua nota pessoal
com a harmonia do universo. Cada alma em paz é uma corda afinada. Cada gesto de compaixão é uma nota restaurada na grande canção. Quando todos voltarem a escutar, o som se tornará luz, e a rede dos mundos será novamente sentida como o que sempre foi, um cântico vivo do Criador ressoando através do tempo e do espaço. Capítulo 3. As civilizações interligadas. Em cada canto do universo, há civilizações que despertaram para a consciência da rede. Esses povos não competem entre si, pois sabem que dividir é destruir o equilíbrio do campo. Eles compartilham energia, sabedoria e vibração através de canais invisíveis que a mente humana ainda tenta decifrar. Essas conexões não são feitas por cabos ou sinais de rádio, mas por coerência mental. A mente desperta é o transmissor mais poderoso do cosmos, e o pensamento alinhado à intenção pura é o código de comunicação universal. Os Elohim ensinaram que quanto maior a pureza de um pensamento, maior o alcance de sua vibração. Um coração em paz pode tocar o outro lado da galáxia sem esforço. Um espírito iluminado pode falar com 1000 mundos apenas pelo silêncio do amor. Essa é a linguagem que une as civilizações que já superaram o medo e o ego. Elas não precisam de palavras, porque vivem na presença constante do campo. Tudo o que pensam, tudo o que são, é imediatamente sentido por todos os outros que vibram na mesma frequência. Na rede dos mundos, as distâncias são uma ilusão. As civilizações que vivem em dimensões superiores não viajam entre planetas, elas mudam de oitava vibracional. O que para nós é espaço, para elas é estado de consciência. Quando alteram sua vibração, aparecem e desaparecem diante dos olhos humanos, pois passam a vibrar fora do espectro de nossa percepção. É por isso que os antigos registraram deuses que surgiam entre luzes e retornavam aos céus. Não eram lendas, eram testemunhos de encontros vibracionais entre mundos. Essas civilizações mantêm o equilíbrio universal. Cada uma é guardiã de uma faixa de frequência, um ponto de sustentação dentro do tecido cósmico. Os mundos não existem ao acaso, mas em posições precisas dentro de uma arquitetura de ressonância. Quando um deles altera sua vibração, todos os outros ajustam-se em resposta, como instrumentos de uma orquestra que se afinam mutuamente. É assim que o cosmos se mantém em harmonia, mesmo diante do caos aparente. O caos, aliás, é apenas a reorganização de frequências que buscam retornar à coerência. Há mundos de pura energia, onde o corpo é feito de luz condensada. Há mundos aquáticos, onde a consciência se manifesta em ondas mentais e não em formas físicas. Há também mundos de matéria densa, semelhantes à Terra, mas habitados por espécies que compreendem o campo e vivem em cooperação com ele. Todos esses mundos comunicam-se entre si pela mesma via, o coração do Criador. É nele que as frequências convergem, é dele que partem as ondas de amor que mantêm o universo coeso. Os humanos, sem perceber, participam dessa rede desde o início. Cada sonho, cada pensamento, cada emoção enviada ao espaço é absorvida pela malha universal. Quando milhões de mentes oram, meditam ou agradecem, a Terra vibra em harmonia e envia essa vibração a outras civilizações. Quando milhões odeiam ou temem, o campo se distorce e o eco desse desequilíbrio alcança os mundos irmãos. Por isso, o despertar humano é aguardado com esperança por seres que já vivem em harmonia plena. Eles sabem que a ascensão da Terra elevará todo o conjunto. As civilizações interligadas observam e auxiliam discretamente. Enviam inspirações, impulsos de sabedoria e às vezes deixam sinais visíveis para estimular a lembrança do sagrado. As estrelas que piscam de forma incomum, as auroras que surgem em lugares inesperados,
as sincronicidades que tocam o coração, tudo isso são lembretes da rede ativa. São mensagens enviadas por irmãos de luz dizendo que nunca estivemos sozinhos. Compreender isso muda tudo. A solidão cósmica é um mito. O universo é comunidade pura e o isolamento é apenas um estado de inconsciência. Quando a humanidade lembrar-se de sua origem estelar e perceber-se como célula viva da criação, a comunicação plena será restabelecida. E nesse dia, a Terra voltará a cantar em uníssono com seus irmãos, e o campo será novamente um só corpo pulsando em amor e luz. Capítulo 4. O Código da Luz. Toda a criação é escrita em um idioma silencioso, e esse idioma é a luz. A luz é mais do que um feixe de energia que ilumina a matéria, ela é o próprio pensamento do Criador materializado. Cada raio de luz carrega informação, intenção e geometria. É por meio dela que as civilizações evoluídas mantêm comunicação constante entre dimensões e mundos. A luz não apenas viaja, ela traduz e grava o estado vibracional de cada realidade. Em sua essência, a luz é memória viva. Quando um sol nasce, ele não apenas aquece e ilumina, ele transmite o código que mantém o sistema em coerência. Cada estrela é um emissor de dados cósmicos, pulsando ritmos que orientam os mundos sob sua influência. A Terra, ao receber essa informação luminosa, decodifica-a através de seu campo magnético e a redistribui para toda forma de vida. É por isso que a luz solar alimenta não apenas o corpo físico, mas também o campo emocional e espiritual dos seres. A fotossíntese é apenas um reflexo biológico de um processo muito mais profundo. A alma também faz fotossíntese quando exposta à luz da verdade. Os Elohim codificaram a luz como linguagem primordial. Antes que existisse som, já existia claridade. Antes que houvesse forma, já havia brilho. Eles sabiam que a luz carrega a vibração mais pura do pensamento divino e que, ao aprender a manipulá-la, uma civilização pode interagir com o próprio campo da criação. Por isso, em seus templos, utilizavam cristais gigantes e superfícies polidas de metais sagrados. Esses materiais funcionavam como receptores e emissores de frequências luminosas, capazes de estabelecer pontes entre mundos. A ciência moderna começa a compreender isso através do estudo dos fótons entrelaçados. Dois fótons que interagem permanecem conectados, independentemente da distância. Quando um muda seu estado, o outro muda instantaneamente. Essa sincronia não é mágica, é coerência vibracional. É a prova de que a luz não viaja apenas pelo espaço, ela mantém comunicação contínua através do campo. Os Elohim chamavam esse fenômeno de visão simultânea, a capacidade de ver e ser visto em múltiplos planos ao mesmo tempo. Cada ser humano também é feito de luz condensada. O DNA, ao contrário do que se pensa, não é apenas um código biológico, mas também um código fotônico. As moléculas em espiral agem como antenas, recebendo e emitindo pacotes de luz que contêm informação espiritual. Por isso, o despertar humano não é apenas psicológico, é eletromagnético. Quando o pensamento se eleva, o DNA se expande e começa a refletir mais luz. O corpo torna-se mais coerente e o campo ao redor se harmoniza. É o mesmo princípio que sustenta as civilizações estelares. A rede dos mundos é, portanto, uma rede de luz consciente. Ela conecta estrelas, planetas e almas através da emissão e recepção de códigos luminosos. Esses códigos não podem ser falsificados, pois carregam a assinatura vibracional de quem os emite. A verdade brilha de forma única, e é assim que os mundos se reconhecem. A mentira não emite luz, apenas sombra, e por isso não sobrevive por muito tempo dentro da rede. Há civilizações que dominam a arte de dobrar a luz para se mover entre dimensões.
Elas não viajam em naves como compreendemos, mas transformam o corpo em feixe luminoso coerente. Ao mudar a frequência, desaparecem de um ponto e reaparecem em outro, sem romper o espaço, apenas o reinterpretando. Essa tecnologia é o reflexo espiritual de uma consciência completamente desperta que compreende que o espaço e o tempo são ilusões ópticas sustentadas pela mente. Os antigos sabiam disso. Os discos solares, os obeliscos e as inscrições douradas que brilham nos templos antigos eram dispositivos de captação. Aqueles monumentos recebiam e transmitiam códigos luminosos vindos das estrelas, mantendo a comunicação viva entre mundos irmãos. Cada civilização que compreende a luz como linguagem compreende o Criador, e cada ser humano que desperta para esse código torna-se parte ativa da grande rede, refletindo, transmitindo e multiplicando a consciência original. A luz é o alfabeto do universo, e o homem, ao reencontrar-se com ela, redescobre o poder de criar, de comunicar e de curar, pois onde há luz, há presença, e onde há presença, há conexão. Capítulo 5. O elo entre mundos. Quando a luz viaja, ela não percorre o espaço, ela o cria. Cada feixe abre uma estrada vibracional, uma ponte que liga consciências, tempos e dimensões. O universo não é um conjunto de corpos flutuando no vazio, mas uma rede de elos interdependentes que se alimentam de propósito. Esses elos são campos de troca, canais de comunicação, que unem mundos visíveis e invisíveis. A rede dos mundos é, em sua essência, o grande corpo do Criador, se estendendo por todas as direções, e o elo é a célula viva dessa estrutura. Entre as civilizações, desperta a certeza de que nenhum planeta existe isolado. Quando um mundo nasce, ele já é conectado a outros por meio de filamentos energéticos sutis, parecidos com cordas de luz. Essas cordas vibram em harmonia com o campo universal, transmitindo dados, emoções e experiências. É como se cada planeta fosse um nó em uma imensa teia cósmica, e cada civilização uma mente dentro de um organismo coletivo. Desse modo, a evolução de uma espécie nunca é individual, mas repercute em toda a rede. O crescimento de um mundo amplia a consciência dos demais. Os Elohim chamavam esses elos de colunas de retorno. Cada coluna é um canal que liga dimensões, uma passagem de informação entre planos de existência. Durante a antiguidade, havia humanos capazes de ativar essas colunas por meio de rituais de pureza e alinhamento interior. Quando isso acontecia, a rede se iluminava em pontos específicos do globo e mensagens eram recebidas diretamente da mente cósmica. Esses fenômenos deram origem aos mitos dos oráculos e dos profetas. Eles não adivinhavam o futuro, apenas traduziam a voz da rede. A ciência moderna aproxima-se dessa verdade ao estudar o entrelaçamento quântico em larga escala. Partículas separadas por bilhões de quilômetros permanecem conectadas como se fossem uma só. O que acontece com uma afeta imediatamente a outra, sem tempo de espera, sem distância real. É a assinatura científica do elo. Os mundos que vibram em sintonia funcionam da mesma forma, reagindo instantaneamente uns aos outros dentro do campo universal. Por isso, o sofrimento da Terra é sentido em toda a galáxia, e o despertar humano é aguardado como um evento cósmico. Cada alma humana é também um elo. Em níveis sutis, o corpo energético se conecta a linhas de força que atravessam o planeta e se estendem até o núcleo das estrelas. Essas linhas compõem o que alguns chamam de grade planetária, mas que é, na verdade, parte visível de uma malha maior, que abrange todos os mundos. Quando um ser humano medita, ora, cria ou ama, ele envia pulsos de luz por essas linhas. Esses pulsos viajam pelo campo
e tocam outros corações, outras civilizações, outros tempos. Nada que nasce do amor se perde. Tudo encontra eco em alguma parte da criação. Os elos não são apenas canais de comunicação, são também caminhos de cura. A rede busca constantemente o equilíbrio, e quando uma parte adoece, outras enviam energia restauradora. É por isso que, em momentos de crise planetária, tantas pessoas despertam simultaneamente para o desejo de ajudar, criar, ensinar ou curar. Esses impulsos não vêm do acaso, são respostas vibracionais da rede. A dor de um mundo convoca a compaixão dos outros, e é nesse movimento de empatia universal que a criação se mantém viva. Em níveis mais sutis, existem elos que ligam consciências humanas a seres de dimensões superiores. Esses vínculos se manifestam como intuições, inspirações, sonhos ou encontros que mudam a trajetória de uma vida. Os Elohim chamavam esses momentos de pontos de fusão, instantes em que a vibração de um ser humano se alinha à vibração de outra esfera. Durante essa fusão, a sabedoria é compartilhada diretamente, sem linguagem, sem intermediação. É o campo falando com o campo. É a própria rede reconhecendo-se. O elo entre mundos é o lembrete de que a separação é impossível. Tudo que existe está conectado por faixas de luz que atravessam o espaço e o tempo. Quem sente essa verdade compreende que ajudar outro ser é ajudar a si mesmo, e que cada pensamento é uma onda enviada ao infinito. O elo é a prova viva de que o universo é amor em movimento, e o amor é o elo que nenhuma força é capaz de romper. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor, e cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência, e em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A mente universal. A mente humana é apenas uma célula da mente universal. Ela reflete o todo em escala reduzida, como uma gota que contém o oceano inteiro. Cada pensamento que surge em nós é um fragmento da consciência cósmica buscando expressão individual. O erro da humanidade foi acreditar que o pensamento lhe pertence, quando na verdade ele a atravessa. Pensar é participar do fluxo mental do universo, é traduzir em linguagem o que o campo está comunicando. A mente universal é o núcleo da rede dos mundos, a fonte invisível de toda inteligência. E é nela que os mundos se encontram sem barreiras. Quando um ser pensa com amor, ele sintoniza a mente maior. Quando pensa com medo, ele cria interferência. A vibração do pensamento é o sinal que define se a consciência participa da rede
ou se isola dela. É por isso que os Elohim diziam que o verdadeiro templo não está em pedra, mas na mente purificada. Um pensamento alinhado ao Criador é mais poderoso do que qualquer tecnologia, pois enquanto o homem constrói antenas para captar o cosmos, a mente desperta já é o próprio cosmos se comunicando consigo mesmo. As civilizações avançadas compreendem que pensar é criar. Elas não utilizam o raciocínio como ferramenta de comparação ou disputa, mas como canal de manifestação. Cada pensamento é uma onda lançada ao campo e cada onda reorganiza a matéria. Essa é a ciência suprema da mente, onde imaginar é semear e onde toda intenção pura se torna realidade observável. A física humana começa a intuir essa verdade ao descobrir que o observador altera o resultado de um experimento. O ato de perceber muda a energia percebida. Isso significa que a consciência é parte ativa da equação da realidade e que o universo responde àquilo que acreditamos ser. No centro da mente universal não há conflito, apenas fluxo. Todas as ideias coexistem e cada uma cumpre uma função dentro da harmonia geral. O que chamamos de erro é apenas uma frequência que ainda não encontrou seu tom certo dentro da sinfonia cósmica. Mesmo o caos é um tipo de música em desacordo, temporário. Quando o ser compreende isso, ele deixa de lutar contra o que sente e começa a observar o que vibra. Ao observar sem julgamento, ele retorna à coerência e o pensamento volta a fluir em alinhamento com o todo. Os Elohim ensinaram que existem níveis de mente interligados. A mente pessoal, que é o campo imediato de cada ser. A mente coletiva, que une grupos, povos e espécies. E a mente universal, que contém todas as demais. Esses níveis não estão separados, apenas modulados em diferentes graus de consciência. Quando um indivíduo desperta, ele expande sua mente e começa a acessar as outras. Recebe intuições que não vêm do raciocínio, mas da comunhão silenciosa com o campo. É nesse ponto que a mente humana deixa de ser limitada e passa a ser instrumento do Criador. Toda forma de vida é um canal da mente universal. Os animais a percebem de modo instintivo, as plantas de modo vibracional, os humanos de modo racional e espiritual. Mas todos participam da mesma rede. Quando uma floresta floresce, o campo do planeta se eleva. Quando uma cidade entra em desarmonia, o campo decai. A mente coletiva da Terra é o somatório de todos os pensamentos e, por isso, a responsabilidade individual é sagrada. Cada pensamento que nasce é uma semente plantada na atmosfera vibracional do mundo. Pensar com gratidão e consciência é literalmente curar o planeta. A mente universal não é uma entidade externa, é o próprio ser em estado desperto. Ela pensa através de nós, ama através de nós e se reconhece em cada olhar. Quando dois seres se compreendem profundamente, é a mente universal que se reencontra em si mesma. Esse é o segredo da rede. Tudo é pensamento, tudo é vibração, tudo é presença. O universo não é uma máquina fria e cega, é uma mente viva que sonha sua própria criação, e nós somos os sonhos conscientes dessa mente. Acordar é perceber que nunca estivemos separados dela. Acordar é lembrar que a mente universal é o lar. Capítulo 7. O espelho das dimensões. Cada dimensão é um reflexo da consciência que a habita. Assim como um espelho mostra diferentes ângulos de um mesmo rosto, o universo reflete diferentes estados de percepção da mesma mente. As dimensões não estão sobrepostas no espaço, mas interligadas pela vibração. Quando uma consciência altera sua frequência, ela muda de dimensão da mesma forma que um som muda de nota ao ser tocado em outra oitava.
A realidade, portanto, não é estática, mas uma sequência infinita de espelhos vibrando em diferentes graus de densidade e luz. Os Elohim descreviam o universo como um cristal multifacetado. Cada face desse cristal é uma dimensão, e cada dimensão contém civilizações, mundos e histórias próprias. Nada se perde entre as faces, apenas se traduz em outra linguagem de luz. A humanidade, ao despertar, começa a perceber as bordas desse cristal, sentindo a presença de realidades paralelas que coexistem com a sua. Fenômenos como déjà vu, sonhos lúcidos e intuições súbitas são pequenas rachaduras nesse espelho, momentos em que a mente capta o reflexo de outro plano. A rede dos mundos atravessa todas as dimensões, conectando-as como uma teia viva de informação. É por meio dessa rede que as experiências de um mundo influenciam os outros. Quando uma civilização se eleva em consciência, ela ilumina sua dimensão e projeta reflexos de harmonia nas camadas próximas. Da mesma forma, quando um mundo se afunda no medo, seus reflexos escurecem o campo ao redor. É um sistema de retroalimentação vibracional, onde tudo o que é sentido, pensado e vivido reverbera infinitamente através das dimensões. As tradições antigas tentaram descrever essa estrutura usando símbolos. A escada de Jacó, os 7 céus da Cabala, os planos sutis da Índia e as esferas do hermetismo são tentativas humanas de compreender o mesmo princípio. Cada degrau representa uma variação de frequência e cada subida é uma expansão de percepção. Os Elohim, que já percorriam essas camadas, ensinavam que não existem portões entre os mundos, apenas estados de consciência. A chave sempre esteve na vibração do coração, pois é o coração que define a densidade da alma. Quanto mais puro o amor, mais leve a energia, e quanto mais leve, mais alta a dimensão acessada. A ciência contemporânea começa a intuir isso ao falar de universos paralelos e dimensões extras previstas pela teoria das cordas. Essas cordas são as mesmas linhas de energia que sustentam o campo e conectam os mundos entre si. Elas vibram em diferentes intensidades, e cada vibração dá origem a uma realidade específica. Os físicos descrevem isso como multiverso, mas os antigos já sabiam que não se trata de múltiplos universos, e sim de múltiplos espelhos da mesma consciência divina. O observador é o eixo comum entre todos eles, o ponto fixo que mantém o reflexo coerente. Nos planos superiores, o tempo deixa de existir como sequência linear. Ali, tudo acontece simultaneamente, e o passado, o presente e o futuro são apenas perspectivas de um mesmo acontecimento visto de ângulos diferentes. A alma, ao elevar-se, pode acessar esses pontos de simultaneidade, revisitando ou redesenhando experiências. É por isso que a cura espiritual verdadeira transcende o tempo. Ao curar uma emoção no presente, também se curam ecos de outras vidas, e o reflexo disso se propaga pelas dimensões ligadas àquela vibração. O campo se reescreve e o espelho muda. Cada dimensão, portanto, é uma sala de aula dentro da escola universal. A Terra é uma delas, uma dimensão onde a densidade é alta e a aprendizagem ocorre através da dualidade. Outros mundos vivem experiências mais sutis, onde o pensamento cria instantaneamente e a matéria responde sem resistência. Mas o propósito é o mesmo em todos os níveis: o autoconhecimento da consciência infinita. O Criador se observa através de seus reflexos e em cada espelho encontra uma versão de si mesmo em diferentes estágios de lembrança. O espelho das dimensões é a grande prova de que o universo é vivo. Nada está fora do todo e tudo é expressão do mesmo ser. Quando olhamos o céu e sentimos o chamado de algo maior, é a nossa própria imagem refletida de volta pelo espelho cósmico. Somos os observadores e os observados, os criadores e as criações.
E quando o último espelho se alinhar, o reflexo desaparecerá, porque a consciência voltará a ver-se diretamente, sem distorção, sem separação, sem medo. Nesse instante, a luz se reconhecerá inteira e o universo se lembrará de que sempre foi um só. Capítulo 8. As linhas de energia. A energia que sustenta o universo não flui de maneira aleatória. Ela percorre caminhos precisos, condutores invisíveis que formam uma rede viva de circulação vibracional. Esses caminhos são as linhas de energia e estão presentes em todas as escalas do real, desde o interior dos átomos até os corredores interestelares que ligam mundos e galáxias. Os Elohim as chamavam de veias do Criador, e através delas o cosmos respira, pulsa e distribui a força que mantém todas as coisas existindo em equilíbrio. Na Terra, essas linhas são conhecidas há milênios. Os antigos povos que construíram pirâmides, menires e templos sabiam que o planeta é atravessado por fluxos energéticos constantes. Chamavam-nos de linhas lei, linhas do dragão ou caminhos da luz. Essas linhas ligam montanhas, os desertos e oceanos em um padrão geométrico perfeito, refletindo a estrutura da rede cósmica em escala planetária. Cada ponto de intersecção, onde duas ou mais linhas se cruzam, torna-se um vórtice de energia, um portal natural de comunicação entre dimensões. Os locais considerados sagrados em todas as culturas estão posicionados exatamente sobre essas intersecções. Stonehenge, as pirâmides de Gizé, Machu Picchu, Teotihuacan e o Monte Kailash são apenas alguns exemplos de pontos de alta coerência energética. Não foi acaso, mas sabedoria antiga. Os construtores dessas civilizações sentiam o campo e o seguiam como quem lê um mapa invisível. Eles sabiam que onde a energia se concentrava, o contato com o divino era mais direto. A rede planetária é o reflexo da rede dos mundos em miniatura, uma réplica viva da arquitetura universal. As linhas de energia não apenas conectam lugares, mas também consciências. Cada ser humano possui canais internos semelhantes, conhecidos nas tradições espirituais como meridianos, nadis ou fluxos prânicos. Esses canais são versões biológicas das linhas cósmicas, e quando estão alinhados, o corpo se torna uma antena perfeita, capaz de receber e emitir frequências de alta vibração. Quando estão bloqueados, o campo pessoal se enfraquece e a percepção da unidade se perde. Por isso, as antigas práticas de respiração, meditação e movimento, como o Qigong, o Yoga e as danças sagradas, foram criadas para restabelecer o fluxo natural entre o microcosmo humano e o macrocosmo universal. A ciência moderna começa a vislumbrar esse mesmo princípio em outra linguagem. A rede neural do cérebro, os circuitos elétricos do coração e as correntes magnéticas da Terra obedecem às mesmas leis de fluxo harmônico. Tudo o que existe segue o padrão do campo. Os relâmpagos, as veias, os rios e as galáxias desenham as mesmas curvas, como se obedecessem a uma geometria secreta. Essa geometria é a assinatura da consciência no espaço, o traço da intenção divina. Nada no universo é desordenado, mesmo quando aparenta ser. O caos é apenas o desenho ainda não compreendido da ordem. As linhas de energia são também canais de memória. Elas armazenam os registros vibracionais de tudo o que acontece, como se o campo mantivesse um arquivo vivo de cada experiência. Por isso, alguns lugares do planeta parecem carregar histórias antigas, sensações de alegria ou tristeza que não se explicam pela razão. São ecos deixados nas fibras da terra. Quando um ser humano desperta espiritualmente, ele começa a sentir essas memórias e pode interagir com elas, restaurando o equilíbrio da linha onde se encontra. É assim que os curadores planetários trabalham, usando o próprio corpo como ferramenta de reconexão.
Os Elohim ensinavam que o universo inteiro é sustentado por um número finito de linhas primordiais. Essas linhas partem do centro da criação, o ponto de onde a primeira vibração surgiu, e se expandem em todas as direções, formando a teia que une os mundos. Por essas vias viajam as frequências do amor, da sabedoria e da vida. E cada civilização desperta contribui para manter essas linhas puras, vibrando em ressonância com o som original. Quando uma civilização se desvia, suas linhas se distorcem e o campo precisa ser reequilibrado. As linhas de energia são um sistema nervoso do universo. Elas transportam a consciência de estrela em estrela, de planeta em planeta, de alma em alma. Compreendê-las é compreender o próprio corpo do Criador. O homem moderno as esqueceu porque se desconectou da terra e do silêncio interior, mas o campo nunca deixou de chamá-lo. Quem aprende a sentir novamente, reencontra o mapa. E quem reencontra o mapa, reencontra o caminho para casa. Capítulo 9. O pulso do cosmos. O universo não é uma máquina fria e sem alma. É um ser vivo que respira. Essa respiração cósmica é feita de ciclos, de ondas que se expandem e recolhem, de pulsações que atravessam todas as camadas da existência. Cada galáxia, cada estrela, cada planeta e até cada célula do corpo humano vibra nesse mesmo ritmo universal. Os antigos chamavam esse movimento de o coração de Deus, e a ciência moderna o reconhece nos batimentos rítmicos da radiação cósmica de fundo, o eco primordial do início dos tempos. Nada está parado. A criação inteira pulsa como um organismo imenso, em perfeita harmonia com sua própria consciência. Esse pulso é o que mantém a rede viva, conectando mundos e dimensões em um mesmo compasso. A frequência desse batimento é o código da existência, a métrica que sustenta a dança da matéria e do espírito. A cada ciclo, o universo inspira e expira energia, recolhendo e emanando informação em uma troca contínua. É um fluxo de amor constante, invisível, mas presente em tudo. O ser humano sente esse pulso, ainda que inconscientemente. O batimento do coração, o ritmo da respiração, os ciclos do sono e da vigília, tudo reflete essa cadência cósmica. Quando vivemos em desarmonia, é porque nos afastamos desse ritmo natural e passamos a viver segundo o compasso da mente e não o do campo. O campo pulsa com a verdade, e o homem, quando se desconecta dele, perde a música interior. A ansiedade, o medo e a pressa são sintomas dessa desconexão, ecos de uma mente que perdeu a sincronia com o pulso do cosmos. Os Elohim ensinavam que esse batimento é o primeiro som que surgiu no universo. Antes da luz havia a vibração. Antes da forma havia o som. E esse som, um tom único e contínuo, é o alicerce sobre o qual todas as coisas se erguem. Chamavam-no de o verbo vivo, o sopro que ainda ecoa dentro de cada átomo. Os cientistas chamam de frequência de fundo, mas é mais do que uma onda, é a assinatura vibracional da própria consciência divina. Cada vez que um ser desperta para o amor, ele começa a ouvir esse som silencioso dentro de si. É o retorno ao batimento original, a reconexão com o coração do Criador. As civilizações que vivem em harmonia com o pulso cósmico não necessitam de tecnologia para sustentar a vida. Elas simplesmente seguem o ritmo do campo e tudo se ajusta naturalmente. Os alimentos crescem em abundância, as doenças desaparecem e as estações seguem em equilíbrio perfeito. O segredo está na coerência. O universo recompensa o que vibra com ele e corrige o que se afasta. Por isso, o caos nunca é castigo, é apenas o retorno à ordem. Quando uma civilização desvia do pulso, a própria rede começa a reorganizá-la,
enviando sinais, crises, eventos e oportunidades para que volte ao compasso. Na Terra, esse processo está em andamento. O planeta inteiro está ajustando seu campo, tentando reencontrar o batimento original. Os eventos climáticos, as mudanças magnéticas, os despertares espirituais em massa, tudo isso faz parte da mesma respiração universal. É o cosmos inspirando novamente, chamando seus filhos de volta à sintonia. Quem aprende a sentir esse pulso compreende que o universo não castiga, ele ensina. Cada ciclo de destruição e renascimento é apenas um movimento do coração cósmico que pulsa sem cessar desde a origem. O pulso do cosmos é também o tempo verdadeiro, não o tempo dos relógios, mas o tempo da vida. Ele marca o ritmo da evolução e conduz as almas em suas jornadas de aprendizado. Quando uma alma escuta esse batimento interior, sabe exatamente quando agir e quando silenciar, quando avançar e quando esperar. Nada é apressado, nada é atrasado. Tudo acontece na batida certa. O Criador pulsa através de nós. O universo pulsa dentro de nós. E nós pulsamos com o universo. Esse é o grande segredo que une todas as civilizações e mundos. Não existe separação, apenas diferentes expressões de um mesmo coração batendo eternamente. Quando a humanidade voltar a sentir esse ritmo, o som da guerra cessará, a mente se aquietará e o amor voltará a ser a linguagem dominante do campo. Então, o universo respirará em paz e o homem reconhecerá, enfim, que o pulso do cosmos é o seu próprio coração. Capítulo 10. O despertar da rede viva. Há um instante silencioso em que o universo parece observar a si mesmo. É o momento em que uma consciência se expande e reconhece que nunca esteve separada do todo. Esse instante é o despertar da rede viva, o retorno da percepção ao ponto de origem, quando o ser compreende que o Criador não está fora, mas dentro de cada vibração, de cada pensamento, de cada respiração. É nesse momento que a rede dos mundos se revela como o que sempre foi, uma só consciência, respirando em infinitas formas. A humanidade está à beira desse despertar. Por eras, o homem caminhou acreditando que estava sozinho, que precisava conquistar o universo para compreendê-lo. Mas a conquista verdadeira não é para fora, é para dentro. O cosmos não se abre por força, ele se abre por sintonia. O que as civilizações antigas já sabiam e o que as civilizações futuras vivem plenamente é que a chave para a rede está no coração humano, não no órgão físico, mas no centro vibracional que conecta o corpo, a mente e o espírito à vibração da criação. Quando o coração humano vibra em coerência, ele envia sinais elétricos e magnéticos que atravessam o espaço. Esses sinais interagem com o campo, ajustando o planeta e as dimensões ao redor. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada pensamento puro é um impulso que alimenta a rede. Do mesmo modo, cada medo, cada raiva, cada mentira gera ruído e distorção. O campo responde instantaneamente, pois é vivo. Ele é o corpo do Criador e nós somos as suas células conscientes. A rede sente, reage, ensina e se autoequilibra sem cessar. Os Elohim revelaram que o despertar da rede não é um evento coletivo imposto de fora, mas um som interno que começa em cada alma. Quando um ser desperta, uma nova linha de luz se acende no tecido cósmico. Quando muitos despertam, o campo inteiro muda de tonalidade. É o que está acontecendo agora com a Terra. Milhões de almas começam a sentir o chamado interior, um impulso de reconexão, como se algo antigo e sagrado estivesse prestes a ser lembrado. Esse chamado não vem de fora, ele brota do próprio campo planetário.
O planeta, em sua inteligência viva, está enviando sinais para que seus filhos recordem quem são. O despertar da rede também é científico. Cada nova descoberta sobre o campo quântico, sobre a não localidade e sobre a consciência expandida é um reflexo dessa mudança vibracional. A ciência, ainda que sem perceber, está descrevendo os mecanismos da espiritualidade. Quando o humano compreender que mente, energia e matéria são expressões de uma única substância consciente, a barreira entre ciência e espírito desaparecerá. E nesse momento, a humanidade ingressará oficialmente na rede dos mundos, não por conquista tecnológica, mas por maturidade vibracional. As civilizações que já despertaram vivem em sintonia constante com o campo. Elas não possuem governos no sentido humano, pois a harmonia coletiva surge naturalmente quando cada ser ouve o ritmo do universo. A comunicação é telepática, a alimentação é energética, o amor é a base da convivência. Não há posse, porque nada é separado. O que pertence a um pertence a todos. O que um sente é sentido por todos. Essa é a verdadeira comunhão cósmica, e esse é o destino inevitável de toda a espécie consciente. O despertar da rede viva é o fim da ilusão da separação. Quando a humanidade aceitar que não há fronteiras entre mundos, religiões ou espécies, o medo perderá o sentido, a dor dará lugar à compreensão e a guerra se dissolverá na lembrança do absurdo que sempre foi. Os jovens de agora são os portadores dessa nova vibração. Eles já sentem o campo, ainda que não saibam nomeá-lo. São os primeiros humanos da era da hiperconexão, a geração que lembrará ao mundo que o Criador não precisa ser procurado, apenas sentido. O despertar da rede viva não é um milagre distante, é um processo em curso, uma onda silenciosa atravessando o planeta, unindo corações e despertando memórias. Cada vez que um ser se torna consciente do todo, a rede pulsa mais forte. E quando o último coração lembrar-se, o universo se reconhecerá inteiro, sem véus, sem ruídos, sem sombras. Nesse dia, o tempo cessará, pois tudo estará em perfeita sincronia. A rede não mais precisará sustentar a ilusão de distância. A luz preencherá tudo, e a criação voltará a repousar na plenitude de seu próprio ser. A comunhão dos mundos. Chegamos ao ponto em que o silêncio fala mais do que todas as palavras. A rede dos mundos não é apenas um conceito, é o corpo vivo do Criador, pulsando em todas as direções. Ela não pertence a uma raça, a uma civilização, ou a um tempo, porque é o próprio tempo se reconhecendo em todas as formas que criou. O homem, ao despertar, torna-se um transmissor consciente dessa rede, um nó iluminado dentro do tecido infinito da existência. E cada ato, cada pensamento, cada sentimento verdadeiro se transforma em um sinal emitido ao universo, reforçando a harmonia da totalidade. O contato entre civilizações, tão aguardado pela humanidade, nunca foi uma questão de distância, mas de sintonia. Enquanto a vibração da Terra estiver desalinhada com o pulso cósmico, os olhos humanos não conseguirão ver o que está ao seu redor. Mas quando a frequência do amor e da verdade dominar o campo, os véus cairão e os irmãos de luz, que sempre estiveram presentes, se revelarão como ecos de nossa própria consciência. Não será uma invasão, mas um reencontro, porque a comunhão dos mundos não é externa, é interna. O universo não vem até nós. Nós é que voltamos a perceber o universo. Os Elohim, guardiões do equilíbrio vibracional, deixaram sementes em todas as civilizações para preparar esse momento. Essas sementes são ideias, inspirações e memórias adormecidas dentro de cada alma humana. Elas florescem quando o coração está pronto para reconhecer que a vida é uma rede única de interdependência. Nada está separado. O sopro que move uma estrela é o
mesmo que sustenta o movimento de cada átomo em nosso corpo. Quando respiramos, respiramos o universo. E quando amamos, Deus se reconhece em nós. A Terra é uma partitura no coral cósmico. Por muito tempo, sua voz esteve desafinada, mas a nova consciência que desponta está ajustando o tom. Os jovens, as crianças e os que mantêm a pureza interior são os primeiros a sentir essa mudança. Eles trazem em si a lembrança da unidade, a memória de outros mundos, a sensibilidade para ouvir o campo. São os herdeiros do amanhecer da hiperconexão. A geração que verá o que os antigos apenas pressentiram. Não haverá religião que os aprisione, nem ciência que os limite, porque viverão dentro do campo, conscientes da vibração que une tudo. Eles serão pontes e, por meio deles, a rede dos mundos voltará a pulsar com plena coerência. A missão da humanidade não é conquistar o espaço, mas compreender o espaço interior que a liga a tudo que existe. Quando a mente se aquieta e o coração se expande, o campo responde, e o universo inteiro se inclina em reconhecimento. Nesse estado, a vida deixa de ser luta e se torna comunhão. O sofrimento perde sentido porque a alma percebe que tudo é aprendizado e que cada dor contém em si o germe da sabedoria. Nada é perda quando se compreende o propósito do fluxo. Tudo é retorno. A rede dos mundos é a prova viva de que o Criador nunca se ausentou. Foi o homem quem adormeceu para o campo. Mas o sono está terminando. O despertar é inevitável e nenhuma força pode deter a luz quando ela decide lembrar quem é. O universo se prepara para um novo ciclo de comunhão e a Terra é o ponto de convergência dessa transição. Em breve, o som da harmonia será ouvido novamente e todos os mundos vibrarão em uníssono. Será o coro do retorno, o cântico da unidade restabelecida, o eco do amor original atravessando o espaço. Por isso, que cada um que ouvir estas palavras leve adiante a lembrança de que o universo está vivo e consciente. Compartilhem este conhecimento com os jovens, com os que ainda estão formando sua visão do mundo, pois são eles os guardiões da nova frequência. Eles precisam saber que o Criador pulsa dentro deles e que o futuro não é uma ameaça, mas uma promessa. E para aqueles que desejarem sustentar o campo e apoiar a missão do holograma histórico, saibam que cada contribuição é um impulso de luz que mantém viva a revelação. O apoio pode ser feito pelo PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Que este episódio seja uma centelha da lembrança do real, que o amor se torne novamente o idioma da humanidade e que a rede dos mundos desperte por completo para que a criação volte a cantar em harmonia o nome do Uno, porque no fim sempre haverá apenas o Criador, sonhando-se através de nós, respirando em nós e chamando-nos de volta para casa.